Olá, vamos a mais um comentário e hoje são sobre questões de ondas sonoras. Só lembrando que se você quiser um aprofundamento, você pode estudar pelo nosso canal no YouTube, canal do Física em Box, lá tem muito exercício e muita teoria. Ou eu ficaria muito feliz em receber você no nosso curso 60 lições de Física, que é muito barato. Um único pagamento de R$14,90, com muitos exercícios, muita teoria, um professor legal, como eu, explicando a teoria e os exercícios para você. Então, tá aí feito o convite, eu ficaria muito feliz mesmo. Agora, o negócio é o seguinte, olha só. Vamos às nossas questões. A primeira questão fala de fenômenos que estão relacionados à reflexão de ondas. Então, nós temos ali a interferência, que é o encontro de ondas, mas não necessariamente por causa de uma reflexão. Difração é a capacidade de ondas em contornar obstáculos. O batimento são ondas que têm frequências levemente diferentes entre si, e a dispersão é o espalhamento de ondas. Observe então que, se eliminarmos todas essas que eu comentei, sobra o eco, que é a onda que bate num obstáculo e volta, desde que o obstáculo esteja separado por mais de 17 metros, ou a partir de 17 metros. E reverberação, a onda também bate e volta, só que num espaço menor que 17 metros. Então, a alternativa correta para essa primeira questão do nosso quiz é a letra D. A segunda questão fala a respeito da discordância entre a posição de um avião e de onde vem o som. Então, uma discordância em relação a essas direções. E por que isso ocorre? Veja, quando nós visualizamos um avião, o que acontece? A luz ela tem de vir do avião em direção aos nossos olhos, digamos assim, a luz refletida. E o som emitido, ele também faz esse caminho. Só que a diferença é que a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som. Então, quando esse som ele chega até o receptor, que somos nós, a luz já chega há muito mais tempo. E o avião, nesse momento, já está numa posição diferente. Então, é por isso que a gente não vê ambos na mesma direção. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. A resposta correta corresponde à letra C. A terceira questão fala a respeito da posição que as pessoas x e y se encontram em relação à caixa acústica. E ali fala a respeito da potência que elas percebem. Veja, o que muda em relação à posição não é a potência, e sim a intensidade sonora. A potência é uma constante. Nós temos que a equação que relaciona a potência e a intensidade e a área, então é I igual a P sobre A, porém a potência é uma constante. E quanto maior a área esférica, nós temos menor a intensidade, ou seja, inversamente proporcionais entre si, mas a potência aqui seria uma constante, a potência dessas caixas. Logo, a alternativa correta é a letra C, em que x e y escutam o som de mesma potência. A quarta questão se refere a quando você está lá escutando uma orquestra tocando, e aí tem a flauta, o saxofone, o piano e outros instrumentos, e eles estão produzindo a mesma nota musical, só que a gente escuta um som diferente de um em relação ao outro. Isso acontece por quê? Por causa do famoso timbre. E o timbre, ele é associado aqui, ó, às diferentes composições de harmônicos gerados por cada instrumento. O que seriam esses harmônicos? Esses harmônicos são frequências múltiplas de uma frequência fundamental. Então, é uma combinação de muitas frequências que são múltiplas da frequência fundamental. E não como colocado aqui, por exemplo, no item C, que fala diferentes frequências sonoras produzidas, como se cada instrumento tivesse diferentes frequências. Não, as frequências elas são várias e são múltiplas da fundamental e se combinam, tá? Isso aí dá um som característico de cada instrumento que, emitindo a mesma nota, nós percebemos sons diferentes.
Então, a alternativa correta, letra A. A quinta questão fala a respeito de intensidade sonora e nível sonoro. Gente, nessa questão aqui eu vou dar uma dica que é bem legal, porém eu faço um alerta que muitas vezes a dica ela é muito específica, então tome cuidado com isso. O melhor sempre é saber como fazer o cálculo através de logaritmos lá, mas aqui eu vou ensinar sem logaritmos. No canal do YouTube ou no curso 60 lições, lá eu ensino como você fazer isso através de logaritmos, que ajuda inclusive na parte matemática. Mas aqui, olha só, nós temos caixas sonoras que as pessoas recebiam intensidade de 10 watts por metro quadrado, e aqui tem uma informação que a intensidade sonora que corresponde ao limiar da audição é 10 a menos 12. Tá? E ele quer saber qual é o nível sonoro que a pessoa está escutando, recebendo das caixas 10 watts por metro quadrado. Então aqui o segredinho é o seguinte, veja, 10 pode ser considerado como 10 elevado na 1, ou seja, mais 1. E aqui nós temos 10 a menos 12. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma subtração entre os expoentes somente, tá? Então, ó, essa é a dica, esse é o macete. Então eu pego aqui o expoente que eu tenho 10, que seria 10 na 1, tá? Então está aqui mais 1, menos o do limiar da audição, só o expoente, menos 12. Mais 1 menos o menos 12, isso dá 13. Aí eu pego e multiplico por 10. E o que acontece? 3 vezes 10, e eu tenho aqui um nível sonoro de 130. Mas, repito, isso é um macetinho para transformar um valor de intensidade sonora, que é dado por watt por metro quadrado, em nível sonoro. Mas, repito, é apenas um macete. O legal é saber desenvolver isso por logaritmos. E você encontra aí nas minhas aulas com maior profundidade, tá? Última questão, nós temos ali 3 afirmações. Na primeira delas, nós vemos que a velocidade das ondas sonoras no vácuo é aproximadamente 340 metros por segundo. Cuidado! 340 metros por segundo é a velocidade das ondas, sim, normalmente, mas não no vácuo. No vácuo, as ondas sonoras, elas, no caso, não se propagam. Então, aqui, ó, esse primeiro item é falso. O segundo item fala que quanto maior a intensidade de uma onda sonora, tanto maior será a sua amplitude. Exatamente, os conceitos de amplitude, o conceito de amplitude tem a ver com a intensidade sonora, que corresponde ao que a gente conhece como volume do som. Então, verdadeiro. E a última afirmação fala que ondas sonoras são a propagação de onda de expressão, corretamente. Por exemplo, quando nós escutamos, o que acontece dentro do nosso ouvido? O som que chega faz pressão sobre aquela estrutura ali, que tem a membrana, tem o osso externo, tem a trompa, e toda essa estrutura recebe a pressão do som e converte isso aí, então, no que a gente acaba interpretando, tá? Então, verdadeiro. E ficamos nessa questão com os itens que contêm B e C.